Saudações a todos que acompanham o canal, começando mais um vídeo aqui no canal Web Terapias, comigo Tony Ritchie. E hoje eu quero dar os parabéns, né, nessa quinta-feira negra, não é assim que se fala, a famosa Black Friday, né, ou como as pessoas falam, Black Friday e outros nomes mais, a famosa Black Friday que vai até outros dias aí, o mês inteiro de promoções de coisas, né, da época da Sears que ela fez nos Estados Unidos. Mas, sobretudo, o que eu quero falar hoje é algo muito maior, né? Algo que está no imaginário de todo mundo em comemorar no dia 31 de outubro, que não é nenhuma tradição brasileira, infelizmente, né? Mas é uma tradição inglesa que foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil e hoje está praticamente em todas as casas como algo inocente, como algo que vai na cabeça das pessoas. O nome você já sabe, né? O famoso Halloween, né? O Dia das Bruxas, Halloween. E aí, pessoal? Você que comemora isso? Você é uma pessoa que gosta, inocentemente você coloca a roupinha preta, né? Você coloca o chapéu de bruxa, você coloca a carinha de caveira, imitando lá o Dia de los Mortos, lá no México. O que você faz? Ah, talvez você seja aquela pessoa que coloca teia de aranha na sua casa e coloca aquelas abóboras cortadas, né? Aquelas abóboras com desenho meio de coisa vazia. Bom, pessoal, e aí? Isso é um assunto que está até ali no site, algumas coisas também que eu coloquei no site Web Terapias, mas é um assunto que todo ano eu gosto de comentar, porque afinal de contas, dia 31 de outubro tem muita coisa acontecendo, e sem perceber essa magia do Halloween, uma festa que parece até inocente quando a gente tem as crianças, né, que vêm bater na porta de casa perguntando trick or track, né? Hoje em dia nos condomínios, se você mora em apartamento, as crianças vão em todos os apartamentos, independente de sua religião ou não, não respeitam isso. E é algo que as pessoas simplesmente aceitaram, né? Por osmose, né? Começou lá nas aulas de inglês, nas escolinhas de inglês, e aí foi crescendo, crescendo, e hoje faz parte da tradição brasileira. E aí a pergunta é, né? A mesma pergunta que fazem para mim, eu vou perguntar para você que assiste o vídeo e começar a pensar. Eu trabalho com campos energéticos, sou uma pessoa sensitiva e há anos, né, há décadas nesse ramo. O que eu posso dizer para vocês? Vou fazer a mesma pergunta que fazem para mim. Será que tem problema comemorar tudo isso? Será que faz mal tudo isso ou não? Ou simplesmente é algo que é inocente? Nada vai marcar. Pense. Bom, já que você pode estar pensando e você talvez não conhece muito desse assunto, eu quero entrar um pouquinho mais profundo no tema, então vamos pensar hoje as maquiagens que existem. Sim, vocês acreditam nisso? Vou mostrar as imagens de maquiagens que existem para o Halloween. E aí vocês ficarão surpresos. E isso, inclusive, se você andar nas lojas de fantasias, não tem só as fantasias tradicionais de bruxinha ou de caveira ou qualquer outra coisa. Tem também essas tatuagens aí, né, essas marcas que você vai fazer na pele, esses efeitos especiais dignos de Hollywood, né? Então olha que interessante. Então vocês podem ver como que são as maquiagens. Olha só que coisa, né? Vou ter que tampar aqui o fabricante porque eu não estou fazendo propaganda e também não ganho por isso. Mas só para vocês terem ideia. Bom, pessoal, o que eu posso dizer que a energia, ela é soma, né? Ou subtração. E a energia é ação e reação. Óbvio, isso daí acho que ninguém mais vai discutir, né? Como que você consegue andar? Seu pé pisa no chão, o chão transmite uma força contrária, né, para você ter um impulso. A sua perna transmite isso como impulso. Se você tivesse um chão fofo, a sua força de perna afundaria e você não andaria, né? Então, do mesmo jeito que você põe lá 100 quilos para andar, o chão está respondendo com 100 quilos para cima e a resposta da sua perna para subir, né? É assim com tudo, né? Toda vez que eu mexo com energia, é ação e reação. Se eu coloco uma ação, eu tenho uma reação, tá? Geralmente essa reação, ela é de igual intensidade, né? Mas com direção oposta, com sentido oposto. Bom, se eu mexo com essas egrégoras energéticas, o que eu estou esperando do universo como resposta? Se eu começo a colocar, por exemplo, esses cortes que vocês viram aí no corpo,
larvas, né? A questão de você colocar bichos, colocar queimaduras, sangue. O que eu espero? Será que eu consigo ter uma imagem gostosa? Eu estou almoçando, estou jantando, eu coloco um cadáver aberto em cima da mesa. Um desenho de um cadáver aberto, uma foto. Será que todo mundo aguenta comer? Né? Tem gente que, a hora que vai tirar o sangue, já passa mal. E aí, como que faz? Olha só como eu estou levando vocês realmente a entender o que acontece. No campo energético, a mesma coisa. Então, quando você coloca isso no ambiente, quando você coloca isso no lugar, você tem essa repercussão desse campo energético sendo emanado para que essa energia de mesma intensidade, com força contrária, realmente manipule tudo que você tem. E muitas vezes o resultado pode ser totalmente desastroso, porque você está colocando energia em cima de energia, ação e reação. Quando você vê, não é só você que está participando disso, você começa a invocar outras entidades, que para muitas religiões serão demoníacas, para outras serão entidades do mal, para outras serão apenas forças da natureza. De uma maneira ou de outra você está mexendo com egrégoras que muitas vezes não são saudáveis, né? Sabe aquela coisa que seu pai, sua mãe, sua avó falavam antigamente? Não faça isso que pode acontecer, bata na madeira, não é isso que as pessoas falavam? Você não faz mais isso, né? Talvez você conheça pessoas que não fazem mais isso. Ela simplesmente se fantasia e ela está agindo dessa maneira, né? Tem muitos inscritos aqui no canal que se inscreveram justamente por conhecer essa qualidade de energia e para aprender mais ainda. Mas você deve conhecer pessoas que elas estão totalmente perdidas, vivendo no espírito de manada, no espírito de seguir adiante com toda essa história. Então nesse Halloween, quando você coloca teias de aranhas na sua casa, por exemplo, será que é apenas uma festa inocente? Ou você tem aquelas teias realmente mostrando uma energia parada, com caveira, com coisas negativas, a própria cor mais escura, aquela coisa mais densa? Então você está seguindo, muitas vezes, uma situação que você nem sabe nem de onde veio, né? Uma tradição que ela vem através de séculos, através de imigrantes, através de pessoas, e você sem perceber está levando isso adiante, levando para outras pessoas. O que eu temo muito são pelas crianças, né? Hoje eu estava comprando um negócio num lugar, num comércio, e tinha uma menina totalmente inocente, então ela estava com a roupa preta de bruxinha, o chapeuzinho de bruxa, só que a roupa preta de bruxa, o que que tinha? A Peppa Pig desenhada ali, fazendo bruxarias no caldeirão, né? Então olha quanta simbologia que as pessoas estão adquirindo desde a infância e acham que aquilo é normal. E aí o que que a gente pode falar com isso, né? É justamente para vocês abrirem os olhos. Se você quer despertar para a sua vida, não desperte com coisas negativas. Primeiro por todas essas egrégoras que são campos pesados formados que não são saudáveis para o ambiente. Não sou eu só que falo, mas qualquer pessoa mais sensitiva, independente de religião, percebe essa abertura de campo, né? Qualquer pessoa sabe muito bem disso quando ela se torna mais sensível. E para se tornar mais sensível basta você entrar nessa realidade, né? Não precisa você viver a ficção. Toda vez que você está na ficção, você está fora da realidade. Então você não está vendo o conteúdo que está ao seu redor. Todos os objetos do seu imaginário que estão ao seu redor, criando essa hipnose que você não percebe e ao mesmo tempo abrindo portas que não podem muitas vezes ser fechadas. Ou você acha que numa comemoração dessa você invoca apenas doces ou travessuras e no ingenuamente, né, numa forma ingênua de você dar isso para as crianças, ou se elas não ganharem, elas vão fazer travessuras. De onde vêm essas palavras? De onde vêm essas coisas? E ao mesmo tempo, né, quando você abre essas portas, o que isso pode trazer na sua vida? Né? Você coloca lá, por exemplo, uma fantasia de uma mão cortada. Aquela mão cortada pode trazer um acidente para a sua vida? Teias de aranhas pode trazer baixa frequência? E uma casa com má vibração? Óbvio que sim, né? Palavras malditas, que será que elas trazem para o ambiente ou para o local? Aquelas pessoas todas naquela simbologia de Halloween, como que elas podem agir, interagir naquele ambiente achando que ela é uma caveira, um Drácula, um vampiro, né? E por falar em vampiros, quantas crianças sofrem com essa história de vampiros sem perceber? Você sabe o que seus filhos fazem quando estão dentro de casa? Que filmes que eles estão assistindo? Que séries? Às vezes séries tão simples como Crepúsculo, por exemplo, né? Quantos casos que houveram? Eu sempre conto o caso de uma menina que a gente foi fazer consultoria na casa dessa pessoa e a filha dessa mulher, essa menina, ela tinha um grande problema. Ela não dormia direito, ela não
não tinha escola direito, não fazia nada, ela está simplesmente hipnotizada num quarto, né? Foi quando eu fui lá fazer a consultoria que eu percebi que a vida dela era recheada de coisas ligadas ao vampiro, inclusive ela tinha toda a coleção daquele filme Crepúsculo. E a garota de 15 anos, de 14 para 15 anos, tudo que ela imaginava era ser sugada por um vampiro, né? E a mãe dela mal percebia que isso estava acontecendo. Precisou uma pessoa estranha como eu entrar no ambiente e ver que a coisa não estava normal. Mas ela tinha a sua liberdade no seu quarto, a liberdade em relação à mãe, mas era prisioneira de entidades, como ela falava. E sabe qual é a frase que essa menina falava? Eu quero beber sangue, sinto vontade de beber sangue. Olha que coisa estranha, né? E os filmes de zumbis, né? Vou mostrar umas imagens aí, vocês verão. Zumbis, por exemplo, né? As pessoas vestidas de zumbis nos dias de Halloween. Então, vamos entender um pouquinho, né? Sobre essa questão de energia. Então, se você pegar Coríntios 10, 20, 21, se fala que você não pode tomar coisas de demônios. Olha que interessante. E aí, completando Coríntios, fala, você não pode beber do cálice do Senhor, né, se eu me recordo, mas também o cálice do mal, né? Isso, se a gente traduzir para a linguagem atual, então você não pode servir a dois deuses. Se a gente pegar em Deuteronômio 18, 10, 12, a gente vai ter ali, não invoque os mortos, não faça consulta a eles, mas as pessoas, quando fazem esses rituais que elas estão fazendo, invocando os mortos, né? Não falei que tem pessoas que usam lá o dia de los Mortos, né, que é o dia do mexicano, põe aquela máscara colorida, da caveira colorida, que parece inocente, alegria, né? Então há muitas coisas interessantes que as pessoas não prestam atenção. Então vamos procurar entender o significado de cada coisa, porque isso acontece. Então na Idade Média, os dias dos mortos, né, que era o famoso dia das almas, era o famoso Souling. Souli vem de soul, que é alma. E as crianças iam de casa em casa pedir pelo bolo. Que bolo que elas queriam? O bolo das almas. Olha que coisa estranha, né? E talvez você nem entenda um pouco mais sobre isso. E essas crianças, muitas vezes, em troca do bolo, elas fariam uma oração ao morto, ao falecido daquela família. E essa tradição, ela evoluiu, né, para a tradição atual, que é pedir o doce, né, na ameaça de fazer uma travessura, o famoso trick or treat, né, o doce ou travessura. E ela teve origem na Inglaterra, né? Então no período de perseguição protestante, aquela perseguição que a gente lembra que era contra os católicos entre 1500 e 1700, não sei se vocês lembram daquela perseguição. Então, nesse período, todos os católicos ingleses eles foram privados de fazer os seus ritos, né? Os seus ritos católicos. Então tinham que fazer de forma escondida. E se eles fossem pegos, eles tinham que ir para a prisão, pagando até multa muitas vezes. Então até uma missa era passível de ter punição. E centenas de sacerdotes nessa época foram martirizados, foram judiados, né? Foi uma coisa muito pesada nessa época de 1500 a 1700. Chegou numa época que houve até a questão de ter um atentado contra o rei protestante, né? Que era o Jorge I. Então o plano é conhecido, como vocês podem ver aqui embaixo, como Gunpowder Plot, ou seja, conspiração da pólvora, porque o objetivo era realmente explodir o parlamento e acabar com o rei Jorge I, que era protestante, que ele tinha imposto essas regras aí. Uma vez essa regra feita, então seria feito um levante contra os oprimidos e os católicos iam vencer. Então a trama ela foi descoberta no dia 5 de novembro de 1605. O católico, né, o Gunfenks, ele foi apanhado colocando pólvora, né, com toda a montagem do sistema para explodir o parlamento. E aí logo em seguida ele foi enforcado, olha que situação. E como não houve a morte do rei, então essa data se converte numa grande festa onde os protestantes vão nas casas dos católicos pedir cerveja e pastel. Olha que interessante. É o famoso trick or treat que eles começavam a falar, dos doces ou travessuras. E a coisa foi indo, até chegar nos Estados Unidos da América através dos colonos, né, que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos. Só que essa comemoração de Guy Fawkes, né, ela se torna no dia 31 de outubro nos Estados Unidos. Ela muda de data. Então no dia 5 de novembro ela muda para dia 31 de outubro, que é justamente unida com a festa do Halloween.
Então vocês podem ver que o Halloween é uma mescla de diversas atrações, de diversas tradições, de diversos costumes de uma época muito antiga. Olha como que isso vem. Vem desde a época da Inglaterra, da Irlanda, até chegar nos dias atuais, passando pelos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil. Costumes de Halloween. Então nós vamos ver aqui nas imagens o que significa cada coisa que eu mostrar para vocês. E de repente as pessoas, elas fazem sem perceber, sem entender qual é o significado. Vamos dar uma olhada. Então usar fantasia e ir para casa pedindo doce, né? Tem uma história americana que fala que é um feriado americano, né? Então esse livro ele chama American Holiday, An American Story, né? Então significa o quê? Um feriado americano, uma história americana. Então os celtas se vestiam de fantasmas para que os espíritos os confundissem com eles e não ficassem incomodando. Outros vão oferecendo doces aos espíritos e ao final para tentar acalmar aqueles espíritos. Na Europa medieval, até os clérigos católicos adotavam costumes pagãos locais e incentivavam os fiéis a ir de casa em casa vestindo fantasias e pedindo pequenos presentes em troca de uma oração pelos mortos. Então vocês percebem como mistura tudo que tem acontecendo, né? Ó, isso que a gente já tem das fantasias e das questões das pessoas irem de casa em casa, já vem desde da questão da Inglaterra e da Irlanda, e também agora os clérigos católicos começaram a repetir o que estava acontecendo, em pedir a oração e o bolo, né, os doces para fazer para os mortos, uma homenagem. Então pessoal, para vocês terem ideias, vamos tentar entender a questão das abóboras. Para a gente lembrar, a gente tinha na Bretanha medieval o costume das pessoas levarem as velas acesas dentro de nabos decorados, né? Esses nabos simbolizavam as almas presas dentro daquele vegetal. E esses nabos, eles iam de casa em casa, onde as pessoas faziam a adoração aos mortos, né? Em troca de doces. Então elas faziam os rituais, faziam a comemoração em troca do bolo, e dentro dos nabos simbolizava que existia a alma com a vela acesa. Há uma transformação em determinado momento da história onde se troca o nabo pelas abóboras. E isso acontece quando chega nos Estados Unidos da América. Esse ritual de levar as almas dentro dos nabos chamava Halloween from the Pagan Ritual to Perry Night Halloween. Então, se a gente traduzir para a língua portuguesa, fica ritual pagão transformado em noite de festa. Então, esses nabos com velas dentro simbolizavam as pessoas mortas. E as velas eram justamente usadas para tentar espantar os espíritos maus, né? Mas durante o século XIX, quando chega na América do Norte, os nabos simplesmente foram trocados por abóboras, por elas serem muito mais abundantes e fáceis de encontrar. E também muito mais simples que esvaziar e escavar que o próprio nabo, né? A abóbora é muito mais simples de se brincar com ela. Mas aí a gente pode pensar em outras coisas, por exemplo, na crença dessa questão de colocar a luz dentro da abóbora. Há costumes, por exemplo, que se diz que a imortalidade da alma está acontecendo no purgatório. E essas orações pelos mortos não se baseiam pela Bíblia, mas sim por rituais pagãos. Em Ezequiel 18:4 você vai ver sobre muito isso, né? Sobre essa questão de rituais pagãos. Porque a gente precisa lembrar que o Halloween ele tem origem em festas pagãs, né? O Samaim são as famosas festas pagãs, e faziam-se festejos com imensas fogueiras que eram acesas do alto de colinas para justamente afugentar os maus espíritos, como acontece também com a questão das velas dentro das abóboras. Então existe muita história por trás disso, que você está levando uma tradição que muitas vezes não é tão inocente assim, mas sim para mexer com mortos, para que você acorde esses mortos. E se a gente colocar a parte de Efésios 6:12, né, estou tentando usar um paralelo junto com a Bíblia, que é uma coisa cristã e católica, então a gente tem a questão realmente de se invocar outras entidades aí que não são tão saudáveis, entidades demoníacas. E hoje a gente vê que no imaginário das pessoas, entidades como lobisomem, que eu já falei, como vampiros, como zumbis, né? Que os zumbis ficou muito em alta, talvez tenha a ver com o estado atual da sociedade. Então tudo isso são invocações malignas. E vocês devem entender, né, quem acredita no meu trabalho, quem entende toda essa pesquisa, os locais que eu já passei, esses rituais têm muito a ver com a dominação em cima da raça humana. Então, desta maneira, você tem implantes de chips, você tem manipulações energéticas, você tem invasões energéticas no seu campo que não serão saudáveis.
Recentemente, né, a gente sempre fala sobre isso, mas no Brasil houve a implantação de uma lei em 2003 falando justamente da comemoração do Saci Pererê no dia 31 de outubro, como uma maneira de tentar barrar um pouco essa transformação, mas ela não foi suficiente, né, porque em dia 31 de outubro não se comemora o dia do folclore brasileiro, muito menos o dia do Saci Pererê, né, que está com essa alusão ao folclore. Porque o folclore brasileiro é algo extremamente produtivo, né? O folclore brasileiro não está ligado aos mortos, mas está ligado às forças naturais, muito ligado com as forças indígenas, né? E algumas cidades, como, se eu não me engano, São José do Rio Preto, Guaratiquetá, Embu das Artes, né? São Luís do Paraitinga, se comemora realmente o dia de Saci Pererê. Né? Então a gente precisa realmente, estando no Brasil, respeitar as tradições brasileiras e a gente parar de importar coisas que não são muito saudáveis. Então olha que interessante a gente colocar na apresentação aqui, por exemplo, Halloween Brasil, né? Olha que a gente vai ter imagens, né? Olha isso aqui, que coisa maluca. As pessoas parecendo zumbi aqui, né? Olha que coisa horrível. Se a gente chegar aqui, ó, as pessoas tudo fantasiadas, coisas muito estranhas, com caveira, tudo mais. As abóboras, a tradição que eu falei para vocês. Olha que interessante. Outro pedaço aqui, né, que eu falei do Saci com a abóbora, né, que eles instituíram dia 31 de outubro como o dia do Saci Pererê, né? E justamente para tentar combater o Halloween no Brasil. Mas olha, coisas ligadas à caveira, a muita coisa pesada que inocentemente você vai lá e acessa achando que é diversão, e será que é diversão? Né? Olha que coisa pesada sobre isso daqui, né? Olha aqui outras fantasias e vão, né? A família inteira, coisas assim que parecem inocentes, mas até que ponto que são inocentes, né? Olha aqui mais para baixo, então as pessoas se vestindo como mortos-vivos, literalmente, né? Aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né? Olha o Saci aqui chutando a abóbora, bem cômico isso. Mas olha aqui, por exemplo, a gente pegar essa questão aqui, né? Ó, pegar as pessoas como zumbis, olha isso. Como as pessoas estão aqui, ó. Então, ó, zumbis e as pessoas aqui, ó. Que situação, né, ó. Olha isso. Que ponto que chega o ser humano, né? Então, por trás de algo muito divertido, o que a gente pode ter por trás, né? A gente olha uma imagem como essa daqui. O reino da alegria? Será? Né? Então, algo que a gente precisa repensar, né? Até que ponto que a gente quer essas coisas para nossa vida. Vamos terminar com essa imagem aqui. Então olha que situação que a gente chega, né? A gente chega no dia 31 de outubro de Halloween. Halloween, quinta escura, né? Quinta negra, o Black Friday. E infelizmente o que é saudável as pessoas quase não comemoram, que é o folclore brasileiro, que está ligado com as forças naturais, com o espírito da natureza, que isso sim tem muito a ver com essas vibrações na cidade e no estado que você está. Bom pessoal, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí. Agradeço aos novos inscritos no canal. Você que gostou do tema também se inscreva. E, se possível, tome muito cuidado onde você pisa. Tome muito cuidado com essa questão da ridicularização humana, né? Nessa humilhação que vocês são passados. Infelizmente as pessoas aceitam tudo. E isso eu sempre falo que são decretos que as pessoas assumem sem perceber. Muitas vezes na inocência, muitas vezes sem perceber. Como eu falo no carnaval, como eu falo em outras questões, né? Por exemplo, eu falei do Saci, mas as pessoas aceitam o Papai Noel, que não tem nada a ver com o Brasil, também, né? Numa época que o sujeito veste roupa de frio, numa época que é verão no Brasil. Então, são coisas que vocês, em pleno ano 2020 praticamente, vocês têm que abrir um pouco a cabeça e comemorar de uma maneira muito mais elegante, que é assim que se fala de energia. Energias elegantes e produtivas. Honrar a todos, se inscreva no canal, divulgue e aproveite realmente todas essas informações para a sua evolução e despertar.